Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, venho agradecer já a sua participação no vídeo. Inscreve aí no canal, onde está vermelhinho aí, quer dizer que você não é inscrito, então você não vai receber as novidades que eu trouxer aqui no canal. Então se inscreve, dá joinha no vídeo se você gostar, dá o like aí, compartilhe com as pessoas, pois são muitas informações que vão ajudando sempre mais pessoas. Estou recebendo muitas mensagens nas redes sociais, pessoal agradecendo, muita gente me adicionando, seguindo, eu estou muito feliz com isso. Todo mundo que manda mensagem, eu estou tentando ajudar aí no tempo correto, porque às vezes eu demoro, porque são muitas mensagens que o pessoal está mandando. Então são vários temas, o pessoal dá ideia, pergunta sobre, eu vou trazendo aqui para vocês com o tempo, porque não dá para fazer vídeo de tudo. Então obrigado e vamos lá o que interessa. Foi editada aí, essa semana que passou a medida provisória 966. E ela é uma medida provisória, além de polêmica, perigosa. Por quê? Essa medida ela fala sobre a responsabilidade dos agentes públicos no estado de calamidade pública, ou seja, durante esta pandemia. Bom, como todos sabem, a responsabilização do Estado, não do agente público, vamos por partes. Responsabilização do Estado, ela é objetiva. O que é uma responsabilidade objetiva e não subjetiva? Objetiva significa causou dano, responde, independente se o agente público que está em nome do Estado teve intenção ou não de causar isso. Então a responsabilidade objetiva, teve dano, responde. O Estado responde pelos danos na teoria objetiva, independente de vontade do agente. Causou dano, o Estado vai responder, a teoria do risco administrativo. Bom, o agente público é diferente. O agente público, em eventual ação regressiva do Estado, ou seja, o Estado vai cobrar dele, algumas coisas dependem de culpa, outras de dolo, ou seja, se o agente teve intenção de causar aquele dano ou se ele causou sem querer. Então não é tudo que ele responde, diferente do Estado que responde pela teoria objetiva, o agente responde pela teoria subjetiva. Ele tem que ter dolo ou culpa pelo menos, tá? Nesse inteirinho, nessa situação, foi editada a MP semana passada. E é uma MP muito pequena, você lê ela rapidinho, só que ela é muito complexa. Ela é muito complexa. Ela abre um leque de entendimento muito grande. Então são vários entendimentos para uma coisa pequena. É a mesma coisa se você tem uma palavra com vários significados e eles são totalmente diferentes. Então vamos ter que esperar a situação aí da justiça, o que eles vão decidir sobre essa MP. Porque ela é perigosa. Quanto à responsabilidade dos agentes públicos, ela extermina a culpa dos agentes. Não estou falando do Estado. Então, conversando com um amigo meu, inclusive foi meu ex-sócio em Bragança Paulista, Rafael, a gente debateu muito isso hoje. Inclusive vou deixar o canal dele aqui, que é sobre questões tributárias. É um canal muito legal, vocês assistem lá, tá aqui na descrição do vídeo. Bom, discutindo com eles, chegamos que essa medida provisória, ela pode ter dois significados, né? Duas interpretações em um dos pontos. Se ela isenta a responsabilidade do agente ou se ela isenta a responsabilidade do Estado. Bom, o que ela diz? Ela diz que somente responderá com dolo. O que é dolo? Teve a intenção. Não, eu quero fazer isso, eu quero errar. Então, sem querer não tem. Ah, eu errei sem querer, fiz algo errado. Esse não tem. Ou ela vai isentar, ou o agente vai só responder por dolo, ou seja, tem a intenção. Ou erro grosseiro, se ele errou muito feio mesmo, nos casos de saúde pública durante a pandemia, né, decorrente da pandemia, ou nos casos de recursos para fins econômicos ou sociais também durante o estado de calamidade pública. Ou seja, nesses três quesitos aí, tem a teoria de que é quanto ao agente público ou é agente público e responsabilização do Estado. Bom, é uma conversa muito complexa, eu vou tentar resumir ao máximo numa linguagem bem fácil. O que quer dizer? É se a pessoa que trabalha para o Estado vai responder também, ou se ela não vai responder, o Estado que vai, ou se nem o Estado vai responder. Lá na medida provisória foi dito agentes públicos. E qual que é o perigo disso? Agente público é todo mundo.
Agente público não é só funcionário público, municipal, estadual e federal. Agente público ele envolve o empregado público seletista, o servidor público, ele envolve os terceiros em colaboração do Estado, como os cartórios que vocês conhecem, envolve os particulares que prestam serviços temporários para o Estado, como mesário, né? Como secretário lá da eleição, como jurado. Agente público são todas essas pessoas, né? Que for por um dia, ele é um agente público. Então, agente público é uma gama muito grande de pessoas. E lá diz, os agentes públicos só respondem por dolo, ou seja, com intenção de causar dano, ou erro grosseiro. Erro grosseiro é quase a mesma coisa que dolo. Como que você vai provar que alguma coisa é erro grosseiro? Muito difícil, tá? E ela não deixa claro se isso é quanto ao Estado e o agente público, ou somente em uma possível ação regressiva em que o Estado responde o particular que sofreu o dano e depois cobra o agente público. Inclusive temos a lei de improbidade administrativa, que boa parte ali das ações precisa ser dolo, e no caso de dano erário, a dolo ou culpa o agente público responde. Inclusive pode perder sua função, ficar inelegível, tudo isso. Bom, não se sabe pela leitura, pois ela gera interpretações, se é sobre somente o agente público ou o agente público Estado. Bom, um dos parágrafos ali da medida provisória traz no caso de opinião técnica. Essa eu vou opinar. A opinião técnica ali, acredito que seja para dar liberdade para o médico receitar medicamento, principalmente a polêmica da cloroquina. O que acontece? Não tem um estudo, óbvio, não deu tempo, não tem um estudo eficaz se esse medicamento ou qualquer outro, não só esse, é realmente eficaz no tratamento da doença. Então, para isentar o médico, né, toda a parte da saúde e o Estado de responder no caso de mortes porque o remédio não teve efeito ou porque piorou a situação do doente, em uma eventual ação de indenização contra o Estado, editou essa medida provisória. Não responde. Se errar é só se ele quis intenção. Não, vou dar o remédio para matar mesmo. Não vai acontecer isso. Então, eu vejo muita gente aí brigando nas redes sociais contra a cloroquina e tal. Gente, opinião não faz remédio funcionar. Sabe quem que faz o remédio funcionar? É a ciência. É um estudo. O médico só receita o remédio depois que a ciência comprovou ele. O médico não vai fazer, não, agora eu criei um remédio, pode tomar porque eu estou receitando. Não é assim. Então há todo um estudo por trás disso, demora, são feitos testes, experiências, é todo um aparato muito grande. Então, opinião quanto a funcionamento ou não de um remédio é irrelevante, não existe isso. Não existe isso, opinião sobre funcionamento de remédio não existe. Tá? É a ciência que faz isso. E mesmo assim a ciência, que é a melhor saída, ainda erra. Tem remédio que você vai ver que ele matou mais pessoas ou fez mais mal depois de 30, 50 anos que vem os efeitos. Ou que se descobre que ele que causou aquelas mortes que ninguém sabia de onde veio. Então tem esse caso ainda. Então é uma situação muito complicada. Então eu acredito que esse parágrafo seja exatamente nesse ponto. Livrar o médico e o Estado no caso de enfrentamento da pandemia ali da saúde pública. Todos sabemos que o presidente é fã da cloroquina. No caso de receitar cloroquina ali, o Estado ser isento de responsabilidade. Só que a MP é tão perigosa, ela diz agentes públicos, ela não diz médico, não diz saúde. Ela diz agentes públicos. É todo mundo que eu disse no começo do vídeo, é muita gente. É o judiciário, é o legislativo, é o executivo, é muita gente. Ali não especificou quem. Só respondendo no caso de dolo ou erro grosseiro. Nas situações de saúde não é só um enfermeiro, um médico que trabalha na saúde. E tem ali o agente administrativo, tem o diretor, tem todas essas pessoas. E nos casos de enfrentamentos econômicos e sociais. O que é enfrentamento econômico e social? É uma coisa muito grande. Então as pessoas, os agentes públicos pelo menos, as pessoas só vão responder se elas tiverem intenção de prejudicar e causar dano. Por erro simples, não. Como seriam sim punidas pela lei de improbidade administrativa, que é uma outra lei, que no caso de dano erário, o agente público responde por culpa assim. Errei sem querer. Não, mas
Você errou, causou dano para a administração pública, você vai responder da mesma forma. Essa lei retira isso. Então ela gera interpretações de todos os lados. Então ela abre uma gama muito grande de proteção do erro. Ela protege os agentes no caso de errar. Então dá uma carta branca, não pode errar que não tem problema. E o medo disso é, ok, você está protegendo o agente, mas e o Estado? O Estado precisava dessa proteção? Não, o agente pode errar, todo mundo pode errar, o responsável do executivo, do judiciário, do legislativo pode errar, e o Estado não vai responder para ninguém. Então eu vou ali, vou dar um exemplo um pouco longe disso, só para chegar numa interpretação bem esdrúxula. Eu dou ali um ato normativo e prejudica um monte de empresa ou um monte de particular, um monte de pessoas. Não vai responder porque é situação de pandemia e ele não tinha intenção de fazer isso. Gente, é uma situação muito complicada. Então, esperamos que haja uma interpretação, né? Ou que seja feita uma lei séria sobre essa medida provisória, porque ela traz uma insegurança jurídica muito grande. Então quer dizer que agora o Estado e os agentes podem errar e as pessoas que se sentirem lesadas não vão poder ter uma indenização. Ou o agente público não vai responder para o Estado. Então agora todo mundo pode errar. Não é bem assim. Então, obrigado por ter acompanhado o vídeo. Se inscreve no canal aí e até o próximo. Uma excelente semana para vocês.